Sabem aquele meme do copia, mas não faz igual? Pois é, hoje vamos falar de O Primo Basílio, do português Eça de Queiroz, publicado no ano de 1878 e, para muitos, uma cópia de Madame Bovary, de Flaubert, publicada em 1857 e que se considera a obra que inaugura o realismo. Jorge é um engenheiro de Minas, casado com Luísa, e é um cara de gênio manso, robusto, de hábitos viris, homem de muitas qualidades, apaixonado pela esposa, segundo o narrador. Luísa era uma moça bonita, loura, aciada, alegre como um passarinho. Os dois viviam uma boa vida de casados e ele era um bom marido para ela. Um dia, Jorge precisa viajar a trabalho e era a primeira vez que ia se separar de Luísa. Essa dá pistas sobre a personalidade de Luísa logo no início. Tal qual Emma Bovary, Luísa também é vidrada em romances e é levada pelos fortes apelos românticos dos enredos que encontra nos livros. Ela inclusive está lendo A Dama das Camélias, livro da transição do romantismo para o realismo, didaticamente falando, e era apreciadora de Walter Scott. No vídeo de Noites Brancas eu falo um pouquinho mais dele, mas Scott é uma grande referência do romantismo. Voltando, Luísa tinha uma amiga íntima, Leopoldina. Só que a Leopoldina era meio piriguete, sabe? Muito pra frente, era casada, mas todo mundo sabia que ela tinha um monte de amantes e muitos vícios também. Jorge odiava Leopoldina e dizia para Luísa tudo, menos Leopoldina. Elas tinham sido vizinhas quando solteiras e estudaram no mesmo colégio. E o narrador descreve ela como aquela mulher que usava vestidos muito colados, tinha ombros de modelo e curvas muito bem desenhadas. Mas o narrador diz que a cara era um pouco grosseira e as asas do nariz tinham uma dilatação carnuda. Além de ela ser muito indiscreta e falar demais sobre si e sobre suas próprias sensações. Bem, Leopoldina nunca teve segredos com Luísa. Ela descrevia de forma pormenorizada os amantes, as experiências que ela tinha com eles e Luísa costumava escutar muito interessada, um pouco envergonhada, corando as maçãs do rosto com um ar beato. Às vezes Luísa achava Leopoldina um pouquinho indecente, mas logo a desculpava. Ela era tão formosa de corpo, mas era tão infeliz com o marido, coitadinha. Quando Leopoldina visitava Luísa, Jorge, mesmo estando fora de casa, repreendia a esposa e diz que não adiantava ela mentir, porque ele saberia que Leopoldina esteve na casa mesmo que ninguém contasse, porque ele reconhecia de longe aquele cheiro de mistura de feno e de cigarro que Leopoldina carregava. Aí Jorge pedia para que a esposa ficasse longe da amiga, pelo próprio bem, pelos vizinhos e pela decência. Jorge comenta com Sebastião, seu melhor amigo, que Luísa é um anjo e que tem atitudes de crianças de vez em quando. Só porque ela e Leopoldina foram vizinhas, Luísa não tinha coragem de enxotar Leopoldina, não tinha coragem de dar um basta naquela amizade. E Jorge diz para Sebastião: quando eu estiver viajando, avisa aí se Leopoldina aparecer aqui de novo. Lembra, Luísa, que eu não gosto dessa visita. Aí 12 dias depois da viagem de Jorge, Luísa tá sentindo muita falta dele. Ela ficava triste quando caía o dia, não conseguia dormir, não estava acostumada a ficar sozinha. Aí ela resolve se arrumar para ir à casa de quem? De Leopoldina. Quando bate à porta um sujeito alto, de bigode, com um ar estrangeirado, segundo o narrador. Quando Luísa abre a porta, ela fica toda vermelha e reconhece ele, o primo Basílio. Basílio, como vocês sabem, era primo de Luísa e foi o primeiro namorado dela quando ela tinha 18 anos. Só que ninguém sabia disso, nem Jorge, nem Sebastião. Guardem aí essa fofoca. Ele se impressiona ao vê-la. Ele diz: "Nossa, como você mudou." Aí ela pergunta: velha? Ele: "bonita." E aí ela repara que o primo voltou mais interessante do Brasil. E papo vai, papo vem. O primo pergunta do marido dela. Pergunta se ele ainda ia demorar para voltar. E ela diz: umas 3 ou 4 semanas. Aí ele diz: "Nossa, isso é quase uma viuvez." E se oferece para ir mais vezes visitá-la. E ela concorda, dizendo que afinal ele é o único parente que ela tem. No meio da conversa, ele
se toca. Ah, desculpa, você estava de saída, né? Não se prenda por causa de mim. E ela... Ah, não, eu só ia na casa de uma amiga rapidinho. Esses encontros começam a ficar mais frequentes e todos eles sob os olhares de Juliana, claro, mas da vizinhança também. Todo mundo começa a perguntar se o homem que estava frequentando a casa de Luísa era um médico homeopata e o falatório vai ficando cada vez maior. Como eu falei, Juliana, que era a criada da casa, estava só de olho nesse movimento todo. Juliana é uma figura muito bem descrita desse romance. Ela devia ter uns 40 anos, segundo o narrador, muitíssimo magra, feições miúdas, espremidas, com a amarelidão das doenças do coração. O narrador conta que ela servia há 20 anos, mudava de amos, mas não mudava de sorte. Passou 20 anos dormindo em cacifos, dormindo em cama cheia de percevejos, se levantando de madrugada, comendo restos de comida e vestindo trapos velhos. Juliana odiava as mulheres ricas, odiava as patroas, tinha muita inveja de toda aquela vida que ela nunca pôde ter. O narrador também diz que ela também sempre foi invejosa, mas também muito curiosa. Era fácil encontrar ela atrás de uma porta com uma vassoura na mão, espreitando, ouvindo a conversa das pessoas. Qualquer carta que chegasse era revirada, cheirada, lida, uma bisbilhoteira mesmo. Num certo dia, depois de muitos e muitos encontros, Luísa recebe uma carta de Jorge, o marido. Ele falava sobre amenidades e no final dizia que estava com muita saudade dela e manda 1000 beijos. A carta pega Luísa de surpresa e de repente aquela letra miudinha do marido fez reviver nela a figura de Jorge, o olhar dele, a ternura dele. E ela foi tomada de uma sensação quase dolorosa. O narrador diz que toda a vergonha dos desfalecimentos covardes dela sob os beijos de Basílio vieram a lhe abrasar a face. Que horror se deixar abraçar e apertar por ele. Aí ela pensa em escrever uma carta para Basílio para dizer que eles não vão mais se encontrar. Ela pensa, mas depois ela fica com pena dele. E quando ele recebesse a carta, choraria, coitado. Basílio sugere então, tipo uma viagem para eles, uns dias fora. Luísa pensa, mas não dá, tem toda uma logística e eles ficam naquele nhenhenhen, bora, não bora, você que não quer ir. E de repente Basílio some por um tempinho. Aí Luísa entra em desespero e resolve escrever uma carta para ele. Querido Basílio, por que não vens? Estás doente? Se soubesses os tormentos por que me fazes passar. Mas de repente a campainha toca e ela amarrota o bilhete e coloca no bolso do vestido. Bem, como eu dizia, a fofoca tá rolando na boca do povo. Quem é esse homem que vem todo dia? Dizem que eles foram namorados. Será? Aí o Sebastião resolve dar um toque, falar pra madame que a conversa tá rolando solta por aí e diz pra ela que tá todo mundo comentando que a vizinhança já tá empolvorosa. Todo mundo sabe que Jorge tá viajando e esse homem vem todos os dias. Então eu não posso receber meus parentes sem ser insultada? Luísa diz. E mesmo estando num dilema, olhando para as fotos do marido e reconhecendo que o marido era maravilhoso para ela, ela não conseguia se desvencilhar do amante e as cartas que eles vão trocando vão ficando cada vez mais elaboradas. Luísa senta de novo para escrever uma carta em que ela diz que ama Basílio perdidamente, que ela tinha vontade de dizer adeus, mas não podia porque ela sempre tinha amado o primo, que pertencia a ele de corpo e de alma. Luísa é interrompida subitamente, fica nervosa, pega aquela carta e joga no lixo. Quando ela volta para pegar a carta de novo, ela vê que o lixo está vazio e pergunta para Juliana o que ela tinha feito. E Juliana diz que já esvaziou tudo e descartou. Basílio escreve uma carta dizendo que eles estavam precisando de um ninho mais discreto para se encontrarem e batiza o lugar de Paraíso. Só que na verdade Paraíso era um casebre decrépito, caindo aos pedaços, que tinha uma cama de ferro com coxa amarelada, cheia de remendos, com
com lençóis encardidos e mal lavados. Aí ela fica frustrada, né? Ela sonhava com um cantinho bonitinho, arrumadinho, em que eles pudessem namorar em paz, viver uma história de conto de fadas igual ao que ela costumava ler. Parece muito com Emma Bovary, não? Com o tempo, Luísa percebe que Basílio já não era mais o mesmo. Parece que ele tinha ficado distante e frio e passa a tratar ela com um certo desprezo. Para resumir, as cartas que Luísa escrevia e descartava iam sumindo misteriosamente e depois ela vai descobrir que Juliana é quem estava se apoderando delas, passando a chantagear a patroa, exigindo dinheiro e favores. Bem, Basílio vai embora para Paris e Jorge, enfim, chega de viagem. Só que agora as coisas vão piorar porque Juliana intensifica a chantagem, exigindo quantias de dinheiro cada vez maiores para devolver as cartas. Luísa não tem outra escolha a não ser ceder e dá alguns dos seus vestidos para Juliana, arruma o quarto de Juliana e passa a fazer serviços domésticos no lugar de Juliana. Jorge estranhou tudo aquilo e achou que Juliana estava muito displicente no trabalho e demite ela. Aí Juliana vai pro tudo ou nada, exige mais dinheiro, mas Luísa não tem mais nada e apela para Sebastião, conta para ele tudo o que aconteceu. E Sebastião fica de boca aberta com toda a história do chifre, mas resolve ajudar. Como? Ele vai atrás de Juliana com o intuito de apenas assustar, ameaça prender ela. Só que com o susto, Juliana desmaia e morre do coração. Mas, se vocês acham que ia ficar por isso mesmo, estão enganados. Para resumir mais, Luísa fica doente de tanto remorso, doente mesmo. No dia seguinte à morte de Juliana, Luísa amanheceu com uma febre que só foi piorando. A culpa de ter traído o marido, a culpa da morte de Juliana, faz com que ela adoeça e adoeça muito. Quando ela começa a melhorar, chega uma carta de Basílio para ela, mas quem acaba lendo é Jorge. A carta falava de lembranças de Basílio, dos momentos que eles passaram no paraíso, e aí Jorge fica doido, né? Então Jorge entrega a carta para ela piora de novo e morre. E Basílio? Basílio apenas lamenta não ter trazido uma amante de Paris. Longe de mim estar defendendo adultério aqui, tá? Eu sou totalmente contra. Mas percebem que mesmo com aquela proposta de crítica à sociedade da época, mesmo com a proposta de falar sobre a condição social feminina da época, mesmo denunciando a hipocrisia da sociedade, as mulheres são punidas no final? Por mais que fossem romances para escandalizar, para serem uma afronta aos romances novelescos dos românticos, claramente as personagens femininas são castigadas com finais trágicos. Não é apenas a temática do adultério e da influência dos romances românticos que aproximam o primo Basílio de Madame Bovary. A descrição cenográfica, os elementos da própria construção textual, as características dos personagens e os seus destinos trágicos também. As cenas que descrevem tanto Emma Bovary quanto Luísa, ao se relacionarem com seus respectivos amantes pela primeira vez, também traz à tona essa incrível semelhança entre as duas narrativas. Ambas, após se darem conta da transgressão, se sentem pessoas diferentes ao se olharem no espelho. Elas repetem para si as mesmas frases, encantadas com a novidade trazida pelo proibido. Como eu disse no início, muitos entendem que esse livro é a cópia de Madame Bovary. Tem até uma treta muito conhecida de essa com Machado de Assis. Machado criticou muito publicamente essa obra. Ele diz que essa se preocupava demais com a reprodução fotográfica e servil das coisas mínimas e ignóbeis. E de fato, muita gente diz que essa enrola muito na descrição de coisas e de ambientes. Tem gente que acha esse livro arrastado por causa disso. Nesse ponto, eu discordo um pouquinho. Principalmente neste livro, a descrição da casa de Jorge e Luísa, por exemplo, parece ser uma reprodução fotográfica, sim, mas não de coisas mínimas e ignóbeis. A casa deles reproduz as grandes disparidades entre as classes sociais, mas não é somente isso. De um lado, a gente vê os cômodos por onde o casal circula, o escritório, a sala de jantar, o quarto. Do outro lado, os locais frequentados pelos criados da casa. Essa descrição minuciosa desses locais não me parece aleatória, uma divisão simples de patrões e empregados. Essa descrição constrói elementos-chave para
para o entendimento dos personagens. Machado também criticou a preocupação constante do acessório, a tendência a avolumar os acessórios até o ponto de abafar o principal, considerando isso prejudicial à arte do escritor, o que não deixa de ser um desdobramento da crítica às descrições das coisas mínimas que a gente acabou de comentar. Realmente, se a gente pegar Luísa, por exemplo, apesar de ser do núcleo da história, ela em si não é uma personagem tão forte a meu ver. Mas essa crítica do Machado, para mim, é justamente o ponto forte de essa. Ele é muito bom em desenvolver os personagens coadjuvantes. Perto dos personagens satélite, os principais parecem perder força, podem reparar. O que é a figura de Luísa perto da construção de Juliana? Apesar de ser inspirada em Madame Bovary, tendo mais semelhanças do que diferenças, o estilo é um pouco diferente sim. O primo Basílio se assemelha demais não somente a Madame Bovary de Flaubert, mas também tem muitos elementos em comum com Ana Karenina de Tolstói. Inclusive temos vídeo de ambos os livros aqui no canal. Em todos esses livros, essas figuras femininas assumem o protagonismo, saem do script esperado para a época, são ousadas, mas parece que o recado é bem claro: isso não vai dar certo. Em todos eles, além da punição já prevista para o final, o peso do julgamento da sociedade foi o maior dos castigos. Para Aristóteles, a arte literária não era somente uma cópia da realidade. A literatura tinha a função de reconstruir a realidade de forma verossímil. A arte imita a vida, não é mesmo? Me falem aí nos comentários se vocês já leram, se gostaram, se não gostaram. Não esqueça de deixar sua curtida e até o próximo vídeo.